Olá, olá, queridos. Olá, povo abençoado de Jesus. Estamos aí, estamos juntos e misturados. A paz do Senhor, que o Senhor seja poderoso. Olá, Bianca. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim. Glória a Deus, não é? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, né, que a gente está fazendo do livro de Mateus, de 5 sermões de Jesus, grande, né, são 5 grandes sermões de Jesus no livro de Mateus, né? Então a gente já estudou sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Envio, né, evangelístico, né, que está em Mateus 10. A gente já estudou também, né, as parábolas, um sermão de parábolas em Mateus 13. A gente também estudou um sermão para a igreja, a formação da igreja, da vida na igreja, né? A gente estudou... Oi, Marcelo, tudo bom, querido? Né? Então a gente estudou de sermão de Mateus 18, né? Onde ele fala para a igreja, momentos muito especiais, né? E a gente começou a estudar o sermão escatológico, o 5º sermão, né, do livro de Mateus, o sermão escatológico de Mateus 24 e 25. No 24 ele fala da vinda, responde aos discípulos, né? Tem parábola, ele conta a história, ele ensina, e depois ele dá 3 parábolas, né, no Mateus 25, que tem vamos dizer, um approach muito próximo ao outro. Eles falam da mesma coisa, né? Da vinda de Jesus, como devemos esperar, como a gente deve se comportar. Basicamente, esses sermões, né? Essas parábolas falam de como a gente deve se comportar, como a gente deve esperar essa vinda, né? E qual é o nosso... a nossa parte nisso tudo, né? Tem uma parte que é nossa, né? E Jesus trata disso aí no sermão de Mateus 24 e 25 a partir de uma pergunta feita pelos discípulos, né? Que se assentam com ele e perguntam para ele. Na verdade, uma pergunta que são 3. Ele fala, Jesus, logo no início do capítulo 24, ele fala, olhando do alto do Monte das Oliveiras, ele olha para o templo, né? Entre o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras tem um vale bem profundo e ele vê a cidade antiga, vê ali o templo. É um local lindo, né? Uma visão muito bonita. A gente esteve lá e... ele olha para aquele templo suntuoso, maravilhoso, motivo de orgulho dos israelitas, dos judeus, e ele diz que não vai sobrar pedra sobre pedra, que será tudo destruído. Aquela
vem uma surpresa enorme para os discípulos, e eles perguntam para Jesus, quando se dará isso? Né? E qual é o sinal da sua volta, da sua vinda e do final dos tempos? Então, os discípulos associam a destruição do templo e a volta de Jesus ao fim do tempo. Na verdade, essas três coisas são dissociadas, né? Porque o templo em Jerusalém é destruída 40 anos depois dessa profecia, no ano 70. Jerusalém e o templo são completamente destruídos e não fica pedra sobre pedra, assim como Jesus tinha falado. Mas a volta do Messias e o final dos tempos, né, ainda se dará muito adiante. Então, os dois acontecimentos não são em conjunto. E eles não entendiam isso, né? Para ele, a destruição do templo de Deus e Jerusalém é o fim do mundo, e não era, né? Bom, e a gente já estudou essa primeira parte, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na conexão. Não, a conexão tá forte. Enfim. Coisas do Instagram. O Face tá legal. O som, né? Tá saindo ok. Coloca alguma. É guerra, irmão. Fácil não. Beleza. Deu uma travada aqui. Tá picotando, né? E agora, melhorou? Boa noite, Sueli. Como é que tá aí? Vê pra mim, vê se melhorou a conexão. Como é que tá a conexão aí no Face? Engraçado porque para mim aqui a conexão aqui parece ok, mas obviamente alguma coisa aconteceu. Eu senti que no retorno aqui uma picotada também. Melhorou? Melhorou? Bom, vamos seguir em frente. Então vamos lá do capítulo 24, a partir do versículo 32, a gente vai ler até o final, né? São três partes bem distintas, mas que formam um contexto só, tá? Vamos ver. Mateus 24, a partir do 32, Jesus diz assim, ensinando para os discípulos. Portanto, aprendei sobre a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda a certeza eu vos afirmo, que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Verso 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado
e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá em momento em que menos esperais. Verso 45 agora. Sendo assim, quem é o servo, fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Bom, meu amado, então assim, a vigilância é tudo para esse momento. Assim, a gente viu no início do capítulo, né? Você pode ler no início do capítulo, é falado no engano, na sedução, né? Então a gente está falando que as forças do inimigo, do inferno, o anticristo, que se manifestará, né? Ele se manifesta para seduzir as pessoas. A sedução é uma, junto com o engano e a mentira, é uma forma de conduzir as pessoas por um caminho que naturalmente elas não iriam. Não escolheriam, talvez. Mas a sedução, ela apresenta o caminho errado como sendo bom. Apresenta o caminho errado como sendo um caminho viável. E um caminho de bênção. Um caminho que vai fazer bem. Um caminho que é o caminho certo. De se conduzir por esse caminho, porque esse é o caminho da bênção. Parece ser muito bom, mas é engano. Então a sedução, ela vem para manipular a sua vontade, manipular o seu gosto. Oi, Rose, boa noite. Oi, Célia, shalom, querida. Bom ver vocês aqui. Então a sedução, ela vem com esse intuito. Ela quer te enganar. Não vai contar a verdade para você. Ele não vai se apresentar como ele é. Não vai. Ele vai se apresentar, né, daquilo que você é seduzido. Daquilo que fala coisas que te agrada, que te engana. Então é baseado na mentira. Tem que ser. Porque se apresentar como ele realmente é e o objetivo dele final,
você não vai querer. Tem alguns, até uma meia dúzia que quer, mas as pessoas não vão querer a danação, a perdição total. Ninguém quer. As pessoas querem o céu, as pessoas querem ir, as pessoas querem ser conduzidas, né? Depois da sua vida, ou aqui e depois na eternidade, a vida eterna. As pessoas falam no céu, isso está no cotidiano da vida. Até mundanamente se fala do céu, como se fosse uma coisa boa. Quem não compreende, não sabe o que é o céu. Fala de São Pedro, fala de Jesus, e existe uma ideia de céu, de que todos estão no céu. Essa é a ideia, de que todos estão no céu. Mas o que diz aqui não é exatamente isso, que todo mundo vai para o céu. Isso é algo assim bem forte, né? E ele fala que há um engano, há mentira, há uma forma de seduzir a gente para nos conduzir, nos tirar do caminho de Jesus, para nos enganar, né? E Jesus fala, cara, vocês têm que estar vigilantes, falando com os discípulos dele há 2000 anos atrás, mas essas palavras ecoam agora, ecoam até hoje. É ele dizendo, não se deixe enganar. Eu estou avisando para vocês, não se deixe enganar. Né? Então, a palavra, né, a gente viu ali do engano, né, no capítulo anterior, fala que, se possível, né, de enganar até os escolhidos, ou seja, aqueles que já conhecem Jesus, já conhecem o plano dele, já têm ideia do plano, já entenderam tudo, seguem Jesus, mas, se possível, porque se o discípulo tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração, como ele vai ser enganado? Por isso do se possível, chama a atenção da gente o se possível, porque assim, o crente, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que ouve a voz do Espírito, aquele que está atento e alerta à voz do Espírito de Deus, alerta. Opa, peraí, o Espírito está falando alguma coisa aqui. Alerta. Esse não vai ser enganado, porque está ouvindo do Espírito. Não pelo seu próprio coração carnal, porque o coração da gente é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É o que diz a palavra, do nosso coração. Humano, terreno, carnal. É mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, se o nosso coração é assim, nos engana, está pronto para ser seduzido, o que nos leva a andar pelo caminho, o caminho da salvação e o caminho do Senhor, é o Espírito Santo. É a voz do Espírito que nos conduz. Não é a nossa vontade, o nosso prazer, nosso sentimento. Porque a carne nos engana. A carne nos engana. Então, assim, e Jesus, a gente viu aqui, Jesus profetiza e fala do que vai acontecer. Então, ele ensina através de profecias, ele ensina dizendo do que irá acontecer. Isso para os judeus é muito comum. Né? A Torá, o Antigo Testamento, os livros sagrados dos judeus, está repleta de profecias, repletas de profecias cumpridas já que se cumpriram, e outras que ainda vão se cumprir ao longo do tempo. Então a gente sabe disso. Né? E eles também já sabiam disso, do que Jesus estava falando, né? Então, Jesus revela os acontecimentos do que iria acontecer em Jerusalém, a gente já falou disso,
Mas não diz quando. Mas diz que acontecerá. Jerusalém vai cair, o templo também. Mas o tempo da sua volta, ele diz, olha, esse ninguém sabe, nem eu mesmo sei. E nem os anjos do céu. O único que sabe é o Pai. Né? Então, ele optou, né? Ele como o filho do homem, o filho de Deus, ele optou para vir na terra como homem, se esvaziando de várias coisas, inclusive desse conhecimento do dia e da hora, para viver plenamente como homem. Assim, o objetivo da profecia, ela é assegurar ao discípulo que o Senhor está no controle e que o plano está seguindo, existe um planejamento, existe um plano, e ele está seguindo o seu curso. E as coisas vão acontecendo para que os discípulos olhem e falem, não, aqui está o caminho. Jesus falou isso aqui. Aquilo está se cumprindo. O Senhor profetizou isso aqui. O livro de Mateus, ele é repleto, toda hora. Ele fala, opa, olha lá, aqui se cumpre a palavra que está lá, detalha a palavra e mostra o cumprimento dela. De que a palavra se cumpriu em Jesus, que foi ao Egito e voltou, que passou o tempo no Egito, que morou no Egito, depois voltou para Israel. Então, né, da genealogia de Jesus, ele fala de todas essas coisas. Fala que Jesus veio da Galiléia, se cumpre a profecia, né, falando da Galiléia. Assim, tudo mostrando que o curso do plano de Deus está seguindo no caminho. Percebe? E o discípulo vai fazendo essa leitura, que Mateus fazia essa leitura, cabe a nós, pelo Espírito Santo, também fazer essa leitura. Do cumprimento da palavra, do cumprimento de Jesus falando. A gente aprende, se você lê o livro de Mateus, se você fizer uma procura, pega a sua Bíblia no seu celular, usa ali, procura a palavra cumprir, cumpriu, cumpriu-se, né? Ou parte da palavra. Hoje em dia essas buscas são ótimas, né? Você bota só parte da palavra, manda buscar a parte, ele busca toda, você vai ver. É tremendo, assim, não cumpriu aqui, cumpriu aqui, cumpriu aqui. O que quer dizer isso, todo esse cumprimento? Isso é sinal de que o plano está seguindo o curso dele. E que o discípulo que sabe ler, como ele ensinou aqui, ó, como ele ensinou no início do que a gente leu da parábola da figueira, ele aprenda com a figueira. Então ele diz assim, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, vês os seus ramos se renovando e suas folhas começando a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então, o que a gente está vendo? Opa, está se cumprindo isso aqui, está se cumprindo isso aqui. O que Jesus está falando quando se cumpre essas coisas? Ele está falando que a volta dele está iminente. Jesus está voltando, irmão. A gente ouve isso, né, há tanto tempo, mas eu entendo pela leitura que o Cristo está às portas, irmão. A figueira está brotando. A figueira está brotando. Agora, Jesus começa ali no verso 36, ele começa de forma forte. Ele diz, entretanto, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Então, irmão, assim, se ninguém sabe,
não é algo que a gente deva se preocupar no sentido de vamos dizer assim, de ficar querendo os acontecimentos. Não, porque se ninguém sabe, cabe a nós cumprir aquilo que nos foi delegado. A nossa parte nesse plano. Porque nesse plano de Jesus, nesse plano de Deus, existe uma parte que é nossa. É minha e sua. Existe uma parte que é da gente. Não é? Assim, então, Deus, desde o início, cara, desde o início, lá em Adão, ele vem profetizando. A gente viu aqui, né, que ele vem falando, quando ele repreende a Satanás, ele fala, olha, vou botar uma inimizade entre você e o descendente. Ele fala a descendência. Então, o descendente. Então ele já fala do que iria acontecer e se cumpriu ali. Jesus derrotou o inimigo, pisou na cabeça dele. E vem durante toda a história, o Pai vem profetizando e as coisas se cumprindo ao longo da história. Né? O livro de Mateus nos revela muito desses cumprimentos, né? E até que a vinda do Filho se concretiza. A vinda do Filho, ela é, na verdade, profetizada durante todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a revelação do Filho. A vinda do Filho. E o Filho vem, morre na cruz por nós, né? Pagando pelos pecados de toda a humanidade. Porque alguém tinha que morrer, como falou o sumo sacerdote, sem saber que aquilo ali era uma profecia de que alguém do povo tinha que morrer. E Jesus morreu por todos os pecados da humanidade. Só que ele tinha a vida em si mesmo e a morte não foi capaz de segurá-lo. E ele ressuscitou o terceiro dia, como profetizado. Ou seja, Deus revelou o plano antes de executar, para que os seus profetas, os seus discípulos tivessem discernimento do que estava acontecendo. E Jesus ressuscita. O Pai anuncia aos profetas, o Filho vem, cumpre, morrendo por nós, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus, e o Pai derrama do Espírito sobre toda a carne. O templo do Espírito Santo era agora o meu coração e o teu coração, o coração dos discípulos. Esse é o templo sagrado. E ele anuncia isso. Jesus fala até para a mulher samaritana isso. A gente falou disso aqui já. Agora, existe uma parte desse plano que Jesus fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Então Jesus fala assim, olha, isso aqui se cumpriu, isso aqui. Agora, vocês saem por essa terra e anunciem essa palavra de salvação. Anuncie esse tempo. Anuncie isso. Essa é a nossa parte. Nos foi delegada. Né? E mais, ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. Amai o Pai sobre todas as coisas. E diz assim, que isso resume todas as Escrituras. Amar o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois ele repete algo em relação aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Ele diz assim, em Mateus 7, 7,12, Sermão do Monte, ele diz assim, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei
e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Então Jesus profetiza a vinda dele e ensina os discípulos como eles devem fazer a leitura do que vai acontecer, né? Ele fala de Jerusalém e assegura aos discípulos que ninguém sabe, nem o dia e nem a hora, né? Mas só que tudo que é anunciado, os discípulos começam a entender. No texto anterior, que a gente não leu, mas que a gente falou na semana passada, ele fala, ó, quando vocês virem essas coisas acontecer, fujam para as montanhas. Fujam. O historiador Eusébio, um historiador cristão, né, do primeiro século, ele do século II, se eu não me engano, ele conta de que quando Jerusalém estava prestes a cair, que essas coisas começaram a acontecer, os cristãos fugiram para as montanhas, saíram de Jerusalém e foram embora. Seguiram o que o mestre mandou. Olha que lindo. E foram poupados. Entendeu? Outros ficaram para guerrear. Mas Jesus, quando vir essas coisas, corram para as montanhas. Fujam. Né? Mas voltando aqui ao texto, ou seja, os discípulos estavam atentos à leitura das coisas que iriam acontecer. E isso a gente tem que estar atento. Né? Amém? Glória a Deus. Então, assim, após essas revelações e advertências, Jesus passa a ensinar sobre como a gente se comporta. Né? E que, veja que, novamente, o objetivo dessas revelações não é estrelismo ou aguçar a curiosidade das pessoas quanto a acontecimentos e ficar ligados no acontecimento, aconteceu isso, eu sei que aconteceu, alguém me falou, não é isso. Mas a ideia é que a gente esteja cada vez mais preparado no propósito. E quando a gente vê essas coisas acontecerem, a gente acelera, intensifica o que ele nos deixou para fazer, o que ele nos ensinou a ser, o que ele nos ensinou a fazer. Amém? Então, assim, cabe a nós entender os tempos e acelerar no tempo atual, né? No tempo atual. Então, assim, o objetivo do ensino e das revelações é formar discípulos instruídos. Jesus quer que você esteja instruído, entendendo os tempos que estão acontecendo e que você possa se desligar do mundanismo cada vez mais e olhar para o espiritual, entender que a figueira está brotando e intensificar a sua ação como que Jesus nos ensinou. E que a gente não seja enganado. E que a gente possa, peraí, será que eu estou sendo... Tem alguma mentira nessas coisas que eu estou fazendo? Como está a minha vida atual? O que eu estou fazendo? Existe um questionamento que a gente deve fazer, isso é constante, irmão, né? Para que a gente não seja enganado. Assim, e o ponto principal que ele quer nos ensinar na leitura dos tempos é que... Opa, deu uma picotada aqui no Face, hein? O que ele quer nos ensinar, na verdade,
é que é iminente, a partir da leitura do tempo, a partir da leitura do que está acontecendo, da realidade que está à nossa volta, e a gente entender que é iminente a volta dele. Então a gente tem que se santificar, a gente tem que buscar, e a gente tem que pregar. Em tempo e fora de tempo, porque agora é todo o tempo. Porque a volta dele é iminente. A volta de Jesus é iminente. Oh, que benção, cara. Amém? Então, voltando. Amém. Amém. Se é iminente a volta dele, né, é importante. Peraí, deixa eu. Aqui o meu. Tem alguma coisa que não tá legal na conexão. Fala para mim, tá a conexão do Face tá legal? A conexão no Instagram tá boa? Não tá picotando? Me dá um feedback aqui, por favor. Porque aqui no meu monitoramento tá indicando aqui que a gente tem problema. Tá indicando aqui que a gente tem problema. Ô, papai. Bom, é guerra, irmão. É guerra. É guerra. Instagram ok. Célia, você tá me ouvindo aí no Face legal? Tá tudo beleza? Reporta aí para mim alguém do Face, por favor. Ai, ai. Beleza, vamos lá. Agora, beleza. Então, assim, ninguém sabe o dia ou a hora, né? Isso é o tema central da história, do que a gente está falando hoje. Ninguém sabe o dia ou a hora, né? Então, isso é uma resposta direta à pergunta dos discípulos. Quando é a sua volta e quais são os sinais? Ou seja, ele fala dos sinais que a gente tem que ler, na verdade, os tempos da figueira, entender o que está acontecendo, a manifestação do anticristo, ou seja, a maldade se multiplicando, né? Contendas, brigas, né? O engano, a sedução, ofensas se multiplicando, o amor se esfriando. Onde tem muita ofensa não tem amor, né, irmão? O que mais a gente vê hoje em dia, a gente vê o país dividido, a gente vê os outros países divididos, a gente vê o mundo dividido, a gente vê ofensa para todo lado, se multiplicando. Então, assim, a gente reforça o fundamento do que Jesus nos ensinou, para que a gente se comporte. Ele fala, né, de que vai ser a volta dele, como ninguém sabe, vai ser como no dia do dilúvio. Ele faz um paralelo ao dilúvio, à Arca de Noé, né? Isso, assim, como a gente não sabe a hora, nem o dia, nem a hora, a gente não pode se afastar da doutrina, da sã doutrina, do ensinamento dele, de como ele era, da pessoa dele, de sermos imitadores dele, de se parecermos com ele, sermos, se possível, até que as pessoas vejam Cristo em nós. Não que a gente seja o Cristo, não é isso, mas que eles vejam os ensinos de Cristo na nossa vida, né? Então, assim, ele compara com a arca, porque no tempo de Noé as pessoas levavam suas vidas dissolutamente,
fazendo cada um o que queria, cada um casava, dava-se em casamento, bebia, comia. Não que essas coisas fossem ilícitas em si, né? Mas que elas dissociadas da vontade do Pai, do que o Pai estava planejando. Não havia comunhão com Deus. Elas estavam vivendo a sua própria vida, as suas próprias, as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. Longe do ensino do Altíssimo. E é mais ou menos isso que a gente tem visto, né? As pessoas vivem dissolutamente e as pessoas longe do caminho do Senhor, né? E até onde, né, a gente sabe do que devemos fazer, né? A pergunta é, vem cá, beleza, mas o que a gente deve fazer? O que é essa doutrina? O que a gente deve... O que é que se espera que façamos? Então, assim, Cristo deixou, Jesus, a gente viu nesses 5 sermões que a gente falou, se a gente fizer um resumozinho, alguns textos, a gente falou um pouquinho aqui no início, mas essa é a resposta do que a gente deve fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não quer para você, não faça para o outro, cara. Ama o próximo, como você ama a si. Isso é para começar. Não se irá, Mateus 5, 6 e 7, não se irá contra seu irmão, não ofendê-lo. Não ofender. Se abster de ofender os outros. Sem chamar ninguém de lixo. Sem xingar ninguém. Sem querer diminuir, menosprezar, desprezar, humilhar, denegrir, diminuir. Sem fazer essas coisas. É capaz de viver assim? É isso. Nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, é não fazer essas coisas, cara. Se arrepender dos erros cometidos, se humilhar, pedir perdão e, se possível, reparar o dano. Reparar o dano, se está ao seu alcance, assim como fez Zaqueu. Se está ao seu alcance, repara o dano. Isso é o que a gente tem que fazer nesses últimos tempos, cara. Sabe? Se reconciliar com alguém que tem algo contra você. Você pode ter feito ou não ter feito, ou nem ter confiança, não ter, vamos dizer, consciência de que fez algo de mal a alguém. Mas ele tem algo contra você, vai lá e se reconcilia. Desfaz o mal-entendido, desfaz o problema. Pisa na cabeça do diabo. Né? Perdoa quem te ofende. Perdoa. Não mentir, não enganar, não jurar falso, não se vingar. Pelo contrário, orar por quem te persegue. Orar pelo inimigo. Ora por ele, abençoa ele. E não vai para longe, não. Não é você se mudar para outro lugar, sair do emprego. Não. Fica tão perto a ponto de receber outra ofensa. Esse é o sentido que eu entendo da outra face. É não desistir daquela vida. Não desistir dele. Não desista. Não desista. Pregue para ele. Fale de Jesus para ele. É isso, cara. É esse último tempo. Não é mais o tempo da gente olhar para a nossa vida segundo os nossos próprios interesses, segundo o curso desse mundo, e a gente seguir pelo nosso próprio caminho. Não é mais o tempo.
É aquilo que fala da Arca de Noé, de casavam-se, davam-se casamento, davam os filhos em casamento, faziam festas, etc. Seguiam seus próprios interesses, né? E nada disso é coisa errada. Eu não estou dizendo que o que você está fazendo é errado. Eu estou falando que pode ser que seja inoportuno ou atemporal. Eu acho que não é o tempo dele. O tempo agora não é que você não vá casar, não é isso, cara. Pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando que o momento é de pregar o Evangelho. O momento é de se importar com as vidas que estão à sua volta. Então, quantos você conhece que estão seguindo o seu próprio caminho, cara? E muitas vezes a gente tem um olhar religioso, sabe? Ah, mas ele não quer, ele é isso, ele é aquilo outro. Agora, a ação do Espírito Santo em nós, a ação do Espírito Santo em nós é a ação que a gente quebra esse jugo. Esses últimos tempos tem unção sobre o discípulo. Foi assim com eles, que Jesus está ensinando eles. Foi assim com eles, é assim agora. Temos que ter a botija cheia, irmão. E óleo vazando, transbordando. Se aquelas noivas levavam a botija, a gente leva um tonel, meu irmão. Um caminhão cheio de azeite. É isso, cara. É hora. É agora, irmão. É agora. É agora. Sabe? Ter compaixão. Eu já falei para você, em tudo, vou repetir aquele verso que eu falei para você, né? Aqui do Mateus 7:12. Em tudo, isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Em tudo. Cadê meu pai? Meu Jesus, eu tirei da página. Só eu mesmo. Mas vamos lá, ó. 7:12. Em tudo, Mateus 7:12. Façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Essa é a vontade do Pai. Façam aos outros tudo que você quer que receber. Quer ser honrado? Honre. Quer ser abençoado? Abençoe. Né? Quer ter gente de confiança ao teu lado? Seja confiável. Quer ser amado? Ame. É isso. Sabe? Em tudo. Ter compaixão, ter misericórdia, ser generoso. Para resumindo, é ser como o nosso mestre é. Da mesma forma como ele foi aqui na Terra, quando ele se manifestou como gente aqui, humano, como agora, como ele é no céu, ou no nosso coração. Templo de habitar aqui, ó, em mim e em você. Sabe? E isso é o que a gente, quando ele voltar, ele tem que encontrar a gente assim. Por isso ele diz, vigiai, amigo, se você não sabe. Se o dono da casa soubesse que a hora vinha o ladrão, ele ficava esperando a hora do ladrão chegar. Botava despertador, bibi, levantava, o ladrão vinha, dava uma cacetada no ladrão, voltava para dormir, mas ele não sabe. Não sabe, ninguém sabe. Então a gente tem que vigiar. Vigiar. E como é vigiar? Como é que a gente vigia? Sendo como ele, imitador dele, igual a ele, se esforçando para ser como ele. É isso.
Isso. Sabe? É estar atento, estar alerta para não ser enganado nem seduzido pela carne, nem pelas vontades próprias. Então ele fala ali no final do servo fiel. Ele fala do servo fiel, né, que foi comissionado, foi confiado a ele alimentar os outros irmãos. Ele não está falando de serviço social, irmão. Ele está falando de palavra, ele está falando de alimento espiritual, ele está falando de entregar ao próximo a palavra de Deus, o alimento verdadeiro que dá vida. Porque a palavra é vida. Se a gente entrega a palavra, a gente entrega a vida. É isso. Percebe? É isso. Com amor, com generosidade, com compaixão, com misericórdia. Corrigindo. Porque muitos irmãos ainda estão chegando, ainda têm hábitos assados. Cara, a gente com amor vai corrigir. Não, irmão, é aqui, ó. É aqui, cara. Não é ali, não. É aqui, ó. Vamos jogando aqui, ó. Aqui, ó. Vambora. Vambora, vai andando pelo caminho, vai trazendo. Agora, poxa, irmão. Então você não pode participar dessa divisão que está o mundo, desse desamor que está o mundo. Você não pode participar disso. Assumir responsabilidades de situações mundanas, cara. Não. O nosso mestre é Jesus, é Ele quem a gente segue. No nosso coração, o templo do Espírito Santo só tem o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Exato, pastor. As pessoas estão indiferentes, né? Como estavam nos dias de Noé, vivendo sua própria vida. Mas isso é normal para quem não conhece Jesus. Mas cabe a nós abrir os olhos deles com a palavra. Isso é nossa parte, irmão. Isso é nossa parte. Para que isso para que isso não seja cobrado de nós. Não pode ser cobrado de nós. Se a gente estiver fazendo, se esforçando, tudo. Agora, se a gente não está fazendo, tá comendo e bebendo, enchendo a cara das nossas vontades. É aquele comer e beber lá, é comer e beber das nossas vontades, dos nossos prazeres, daquilo que a gente quer fazer, do que a gente acha que é o certo. Não é isso, irmão. É a vontade do Pai. Porque se a gente seguir esse caminho, fazendo o que a gente acha que deve fazer, fazendo o que dá, vamos fazer isso aí. Também já tem 2000 anos, o cidadão não voltou até agora, não é hoje que ele vai voltar, não é agora. Na minha vez, ele vai voltar. 2000 anos e o cidadão não voltou. 2020 anos, né? Ainda tem 20 de lambuja. 2020 anos ele não voltou, agora vai voltar agora. Deixa eu comer e beber, deixa eu me divertir. Quando ele diz ali na palavra, né, que o servo espanca os seus conservos, está falando de agressão, não é violência física, brigar. Está falando de ofensa, cara. Está falando de ofensa. A gente está ofendendo demais uns aos outros. Não é isso que Jesus falou, cara. Ele não pode voltar e encontrar o André. Mas tu estava brigando com todo mundo por qualquer coisa. Qualquer coisa você chamava os caras de lixo. É lixo, fulano é lixo. É ignorante, é burro, é isso, é aquilo outro. É isso. É isso. Se ele volta agora, ele vai encontrar a gente assim, com esse discurso?
Então ele fala, ó. Então assim, esse é um alerta, irmão. É um alerta. É abandonar esse tipo de... Acabou. A partir de hoje, falar assim, ó, acabou. Agora, Jesus está voltando, né? Fala lá para os beberrões e para os comilões. Fala assim, ó, meu irmão, encerrei a conta, paguei minha parte, vou falar de Jesus para vocês e volto mais não. Quero mais andar com vocês, não. Mas eu quero que vocês andem com Jesus. Fala de Jesus. Pregue sobre o Cristo. Ande como Ele. Ame. Sabe aqueles que a gente acha o fim da picada? O cara não sabe nada, só fala besteira. Ame Ele. Ore por Ele. Fala de Jesus. Marca um encontro. Fala de Jesus para Ele. Ele vai falar um monte de coisa para você, mas você fala de Jesus. A unção está sobre ti. A unção está sobre mim. E a unção está sobre você. Eu estou vendo um óleo sendo derramado aí, agora, na tua vida. Eu estou vendo um azeite sendo derramado sobre você. Uma unção de arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. É chegada a hora. Chegou a hora, amado, da tua boca ser boca de bênção. Da tua boca anunciar a salvação. É agora. E a unção está sendo derramada. Óleo fresco. Óleo fresco. É difícil você deixar coisas que às vezes estão tão arraigadas, como opiniões, conceitos, discursos. Eu sei que é difícil. Tenho consciência que é difícil. Mas eu sei que o Espírito Santo está derramando algo especial na tua vida. Um óleo fresco, novo. Um óleo novo. E você vai pregar e as pessoas vão te dar ouvido. Você vai falar e as pessoas vão entender. Em tempo e fora de tempo. Aqueles que estão à sua volta. Está na hora da reconciliação. Tem um monte de gente para você ligar e para que eu também vou ligar. Eu já tenho feito isso. Eu liguei para um monte de gente, me reconciliei com um monte deles. Um monte. Eu já fiz isso. De me humilhar, pedir perdão, sabe? E de buscar uma reconciliação. Eu quero te incentivar, irmão. Olha, chegou o momento. As tuas redes sociais vão mudar. Os teus posts vão mudar. A tua vida vai mudar. O Espírito Santo vai agir poderosamente através de você. Voltar ao primeiro amor. Voltar aquele ímpeto, fogo de queimar dentro de você. Amém? Discernimento na tua vida, onde você estiver. O Espírito vai te levar a falar com pessoas que você não conhece. Mas você vai falar. Vai entregar o que ele te disser. Te prepara, irmão. Ora. O Espírito de Deus vai te acordar pela manhã. Esse é o preparativo da arca. Entenda uma coisa. Aqueles animais 2 a 2, casais, que entravam na arca, são famílias, irmão. É um futuro. Você é um agente de Deus nessa terra.
prepare-se para ser usado. Deus te abençoe. Amém? Vamos fechar. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu ministério, por aquilo que Deus está colocando na tua vida agora. Eu quero abençoar, né, a tua casa, abençoar a tua vida. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essa família, abençoar essa casa. Senhor, eu quero te pedir por cada um que está aqui nessa live agora, meu Pai, por aqueles que ainda vão ouvir e vão ser tocados pelo teu Santo Espírito. Senhor, que em cada casa, em cada família, em cada um dos teus discípulos que estão ouvindo, que eles sejam tocados, meu Pai, e que teu Espírito Santo ali haja poderosamente nesses corações. Senhor, dê discernimento. Senhor, dê palavra. Senhor, que haja arrependimento de pecado. Haja, Senhor, um novo tempo na vida deles, Senhor. Haja uma intimidade contigo. Haja um ouvido espiritual para te ouvir. Eu os abençoo hoje, Senhor, no poder do nome de Jesus. Pai, também oro por aqueles que chegaram aqui e ainda não te conhecem. Senhor, eu quero abençoar a vida deles. Senhor, eu quero abençoar cada um que ainda não confessou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te pedir, irmão, que você repita essa oração comigo. Eu aceito o Senhor Jesus, faço dele o meu único Senhor e Salvador. E a partir de hoje, a minha vida pertence a ele, somente a ele. E eu hoje sigo pelos caminhos dele, pelos caminhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje entrego a minha vida em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu amado. Pai, recebe essa vida como tua, Senhor. Abençoa ele. Meu Pai, perdoa todos os pecados. Senhor, abençoa essa família, essa casa que chega a ti. Eu os abençoo hoje, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu amado. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, e que tenha misericórdia de ti. E sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Amém? Que o Senhor te guarde. Amém? Tem uma palavra, né, que veio ao meu coração durante essa semana, está em Isaías 41, a partir do verso 10. É uma palavra que eu lia tanto. Olha, eu conheço essa palavra de cor, né? Mas o Espírito me lembrou dela, né? Assim, a partir do verso 10, se eu não me engano. Não, a partir do verso 8, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei do confins da terra, e seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, e eu o escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti, e serão reduzidos a nada. Ainda que procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra ti serão reduzidos a nada, pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela tua mão direita, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu te ajudarei, declara o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Veja, eu tornarei um debulhador novo. Eu gosto de uma versão que diz assim:
pois eu farei um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros transformarão em palha. Essa é uma promessa de Deus de estar conosco, e que o nosso inimigo, Satanás, será envergonhado na minha vida e na tua vida. Amém? O Senhor te abençoe, querido. Fica na paz e até segunda que vem.